Todos, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de comparecer aqui e tentar justificar a honra com que sou distinguido de contribuir aqui com a divulgação da doutrina espírita. Mas sem me alongar muito, hoje nosso tema é retirado do livro Religião dos Espíritos, como mostra aí a tela. É um livro todo psicografado, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. E o capítulo 34, cujo título está aí destacado, Responsabilidade e Destino, traz um tema dos mais importantes para a doutrina espírita, que o explora de uma maneira muito específica, bem diferenciada de todas as demais religiões. Para nos nortear aqui no estudo, nós vamos ler a mensagem. Eu aqui fiz um extrato dela para o que nos interessa aqui, para o tempo que temos. Vou me permitir ler, como algumas passagens aqui, alguns slides terão um texto maior para a gente refletir. Nos diz lá, então, o texto da responsabilidade e destino. O Criador, que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. A criatura, porém, na terra ou fora dela, segundo o princípio da responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal, por fecundação passageira de ignorância, que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, extirpará do próprio caminho, em tantas existências de abençoada reparação, quantas se fizerem indispensáveis. Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia, e aqui ele foi a parte que eu fiz o recorte, como é o estilo do Emmanuel, ele dá vários exemplos argumentativos, né, sobre o texto que ele está falando. Então, e da areia inspira-lhe a formação da dinamite, por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas e moradias. Mas o artífice do progresso quase sempre abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição. É assim que o Supremo Senhor nos cede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitória ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. E finaliza dizendo: examina, pois, a ti mesmo e encontrarás a extensão e a natureza de tua dívida, pela prova que te procura ou pela tentação que padeces, porque o bem verte, puro, de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence, transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino por conta própria. Vamos lá. Emmanuel, lembrando, foi o mentor de Chico Xavier. É um espírito que a história dele está narrada em algumas obras da doutrina espírita, e é um espírito sábio, muito experiente. Há mais de 2.000 anos ele conheceu Jesus. Então, um espírito, se nós aqui, aqueles que tenham a capacidade inata, né, ou desenvolvida de ser bons escritores, o bom escritor ele não coloca no papel algo que não seja inútil. Se ele colocar, ele não é um bom escritor. O espírito sábio não vai colocar no papel algo que não seja proveitoso, ainda mais um espírito para falar sobre o evangelho e misturado com a doutrina dos espíritos, ele tem que ter um conhecimento muito grande e baseado numa vivência. Então, ele fala para nós o que ele viveu, sofreu e superou. Ok. Vamos começar a retirar aqui do texto algumas ideias para nós trabalharmos. Então, como o texto tem por título, ele fala do princípio de responsabilidade. Ok. Então,
nós vamos verificar que a responsabilidade é algo muito importante, sem cair na vala comum de ficar falando sobre esse texto. O Supremo Senhor nos cede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência, para superarmos as dificuldades que criamos na nossa caminhada. Ok. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitória ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Por que eu destaquei esses trechos? Associando ao que eu falei sobre os princípios da doutrina espírita, nós estamos vendo aqui, mais uma vez, que nós somos os construtores do nosso destino. Não há aquela graça divina que teve a sua época adequada para ser divulgada, não é? Mas nós vivemos uma época na história da humanidade que precisamos compreender para crer. Então, aqui está nada mais, nada menos que um desdobramento de uma dos muitos ensinos de Jesus, que é o que nós plantaremos, o que colheremos. Nós vamos ser os construtores, somos os construtores. Fomos criados simples e ignorantes, e na nossa imortalidade iremos construir a nossa angelitude, a nossa perfeição relativa de espíritos imortais, porque a perfeição absoluta só Deus a tem. Então, é uma caminhada muito longa, muito longa. Há livros do irmão Voltaire, título é esse, em que ele diz que para nós chegarmos no atual estágio, levamos 1,5 bilhão de anos. Não adianta você ir para a Coafer se embelezar, porque nós somos muito velhos. Então, mas tem uma esperança. Quando desencarnarmos, a gente fica rejuvenescido, né? Porque todo mundo que encontra, que em sonho, vê um parente, que está sempre rejuvenescido, né? Normalmente fica naquela faixa dos 30 e poucos anos, né? Então, essa é a nossa esperança. Mas então nós somos os construtores, ok, do nosso destino. E a responsabilidade, ok, aqui é a nossa senha para ele trocar, né? A responsabilidade, ela só pode ser cobrada de quem tem a liberdade. Se você não é livre, você não é responsável. Por isso que Deus nos criou simples e ignorantes, mas com livre arbítrio. Porém, nós somos acompanhados o tempo todo até atingirmos um grau de evolução moral elevado, que aí teremos condições. Um espírito tipo Emmanuel não vai ter um mentor para ele no plano espiritual acompanhando. Ele já é o próprio mentor de si mesmo, porque ele chegou a um estágio muito avançado, como outros, né? Mas nós ainda não temos condições disso. Temos muito que evoluir, que aprender, temos muito que acertar e errar. Aqui cabe Eu gosto de seguir a linha de explicações de um espírito chamado Hermance Dufour, em que ela pega pedagogia, psicologia, psicanálise, religião, filosofia e explica tudo, né? Então, eu gosto de seguir essa linha para a gente entender melhor a doutrina espírita. Então, o nosso crescimento é um crescimento monitorado. Porém, nós temos a capacidade de nos determinarmos, porque senão nós não poderemos ser responsabilizados, como eu falei anteriormente. E a nossa responsabilidade, fruto da liberdade, né, nos trará arrependimento ou alegria. Certa ocasião, numa sala de aula, uma aluna não estava num bom dia, e ela falou: mas, professor, eu tenho o direito de usar o uniforme do jeito que eu quiser. Aí eu disse para ela, né?
diante daquele desafio, mantendo a calma e tal. Não, você não tem o direito. Você tem a liberdade. Porque quando você foi matriculada, o seu pai assinou as normas escolares. Ali estão os seus direitos. Agora você tem a liberdade de fazer o que quer, mas arcará com as consequências. Então, estou citando essa historinha para exatamente associar com a liberdade. Então, nós temos a liberdade de fazer tudo, mas não temos o direito de fazer tudo. Como nos fala Paulo em Coríntios, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, aqui no texto, vejam só, eu me referi logo no início que um bom escritor e um espírito sábio não vai escrever por escrever. Você tem que fazer um trabalho de arqueólogo ali para identificar o que ele quis, por que ele colocou essa palavra aqui. Ele não colocou por acaso, né? Atendendo, olha só, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira, né? Você errou momentaneamente de ignorância que ela mesma, atendendo à sua própria consciência. Isso aqui é um tema interessante para a gente explorar agora. Vejam só. Ok. Esse é um pensamento muito comum, que a nossa consciência é o nosso pior juiz. Ela nos perdoa quando outros nos condenam e nos condena quando outros nos perdoam. Mas não é fácil você ter chegado a esse ponto de juízo de si mesmo. Ok, porque essa consciência aí é a consciência moral. Como assim consciência moral? Nós sempre ouvimos essa pergunta na doutrina espírita, né? Onde está escrita a lei de Deus? Porque está aí no Livro dos Espíritos, na questão 621. Ok, e ouvimos essa resposta. Porque foram os Espíritos que deram na consciência. Mas, muitas vezes, ou quase todas, há uma colocação incompleta sobre essa resposta, né? Vejam só o que nos diz o espírito de Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo Franco, no livro Momentos de Consciência. Que a consciência é o efeito natural do processo evolutivo. É o efeito do processo evolutivo. Ela não está pronta. A nossa consciência moral não está pronta. Ela está em construção. Essa conquista permitirá avaliar fatores profundos, como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e a desonra, o nobre e o vulgar, o lícito e irregular, a liberdade e a libertinagem. E ela nos termina aqui nesse slide dizendo assim, ó, a consciência é o estágio elevado que deves adquirir a fim de seguires no rumo da angelitude. Então, vejam só, principalmente esse final, é o estágio elevado que deves adquirir, confirma a minha afirmação anterior da resposta dos espíritos. A nossa consciência está em construção. A nossa consciência moral, principalmente, que em determinado momento de maturidade espiritual, que certamente muitos de nós aqui já nos encontramos, maturidade não quer dizer sabedoria, né, mas é uma forma já de ver a vida por outro ângulo, né? Já nos permite ter aquela, olha, a minha consciência me condena quando outros nos perdoam e me perdoa quando o outro nos condena. Mas para você chegar nesse ponto, é necessário que também você tenha desenvolvido um certo e bom nível de autoestima e autoconfiança. A autoestima vai te dizer isso, olha, em pedagogia, fazendo parênteses aqui, há uma diferença entre certo e errado e bem e mal. O certo, ou vou colocar o errado. O errado, ou melhor, o certo e errado, sucesso e insucesso. Troquei um pouco aqui. O insucesso é você fazer de tudo para algo que você esteja realizando tenha êxito.
Você reúne toda a tua capacidade, se prepara, pesquisa, mas não tem sucesso. Aí muita gente diz, errei. Não, você teve insucesso. Da próxima vez, né, poderá ter êxito. Também voltando aos alunos, na final do ano, vestibular, aí falava para eles, no início do ano que vem, aqueles que não forem aprovados no vestibular, após o período de luto, né, de não terem sido aprovados, muitos voltarão dizendo, esse ano vai ser diferente, eu vou estudar mais. E eu falava para eles, não, nem sempre o êxito será ter que estudar mais, mas você tem que repensar a sua forma de estudar. Cada um tem uma maneira de estudar. Tem que descobrir isso. Fecha o parênteses. Então, nós estamos desenvolvendo a nossa consciência. E muitos companheiros, às vezes, falam, não, a consciência, as leis de Deus estão na nossa consciência. Mas está em forma embrionária, né? Nós fomos criados para o bem, porque fomos criados pela suprema fonte do amor. Então, quando nós nos desviamos do bem, é porque nós não estamos seguindo a nossa natureza, a nossa finalidade. Mas, por ignorância, né? Às vezes por uma teimosia, e etc. Aí se perde nas causas. Vejam só, falando de consciência, eu costumo trazer esse nosso psicólogo americano, Kohlberg. Ele morreu aí, desencarnou em 1987, e ele fez um dos principais estudos mundiais sobre a consciência. Essa consciência moral. O estudo dele, científico, pesquisador da psicologia, foi sobre consciência moral. Então, vejam só o resultado da pesquisa mundial que ele fez. Ok. Então, ele chegou à conclusão científica que a consciência moral, ela possui 3 níveis, que nós podemos colocar em 6, meia dúzia estágios, ok? E quando você fala assim, ó, mas você tem que ter consciência moral disso, tem que ter consciência disso. Esse é o último, é o 6º. E ele provou que bem uma parte pequena das pessoas no mundo chegaram a esse nível. Uma parte pequena comparada a 7 bilhões. Né? Então, os demais estágios mostram o nível em que as pessoas se encontram. No primeiro estágio, lá, no primeiro nível, primeiro estágio, estão as crianças, né? Que aprendem, são educadas em casa. E nas características, que eu não vou entrar aqui, por fugir do assunto, vão mostrando que em diferentes estágios, você, para aprender, às vezes, coisa certa, é só porque a lei te obriga. A lei em casa, seu pai, sua mãe te dá castigo, e depois fora de casa é a escola, depois é a lei, te coloca na prisão, te tira dinheiro, te multa, e mesmo assim, há muita gente que não consegue se submeter a essa compreensão. Então, a consciência moral, a partir do 5º estágio, né, dos 6, é aquela que eu falei anteriormente. Ó, eu sei que eu estou errado, eu sei que estou certo, não precisa ter alguém me vigiando para ver se eu estou fazendo certo. A minha consciência me cobra. Por exemplo, tema fundamental do cristianismo, perdão. Tem muita gente que ainda fala, não, eu tenho dificuldade de perdoar, etc. Eu ainda não estou tão bem, né? Mas olha só, um parâmetro interessante para você avaliar o teu grau de evolução sobre o perdão, e quando a gente fala de perdão, a gente não fala de alguém que pisou no teu calo, né? É a coisa mais grave. É se a tua consciência, depois do que você passou, quanto tempo leva para te cobrar? Olha, eu tenho que fazer algo.
né? Eu vou pedir desculpas, mesmo que a pessoa não me perdoe, eu vou pedir desculpas. Ou então, a pessoa me magoou, eu vou conforme Jesus nos ensinou, está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ter uma conversa particular com ela, vou dizer que não foi adequado, né? Vou fazer a minha parte. Senão aquilo eu fico ligado na pessoa, né? O pensamento negativo, etc. Então, a nossa consciência moral, ela vai evoluindo. Nós não podemos deixar de fazer essa reflexão. Antes até de fazer essa leitura aí, que é a penúltima leitura longa, vejam só, como que Deus, pensem reflexivamente, nós estamos na doutrina da fé raciocinada. Como que Deus dá para nós o livre-arbítrio para nós desenvolvermos, aplicarmos bem a nossa liberdade de decisões, de escolhas, etc., sabendo que nós somos seres imperfeitos, que temos que evoluir muito, e não, ele sabe que nós vamos errar. Faz parte da evolução, do sucesso, insucesso, certo e errado. Então, quem nunca fez nada de errado e quem ainda não faz, né? O problema é a frequência, a quantidade, a intensidade. A gente vai, como eu falei agora há pouco, você dá uma bobeada, erra, está no trânsito, né? Arranja uma confusão, chega em casa já vai se arrepender. Olha, não devia ter feito isso, né? Então, até nós, como dizia um sábio grego chamado Aristóteles, ele dizia que a virtude é fruto do hábito. Nós temos que nos acostumarmos a agir dessa forma. Aí você tem que desconstruir hábitos antigos e firmar hábitos novos. Então, lendo aqui, desculpe. Naturalmente, todos nós, algumas vezes, cometemos erros, intencionalmente ou não. O erro faz parte do nosso estágio de evolução espiritual. É isso que nós espíritas temos que compreender e aceitar. Muitas vezes são estágios diferentes. Você compreender não quer dizer que você aceita, né? Tem muita gente muitos espíritas, quando a difícil perda de um ente querido, compreende que ele vai para regiões e tal, mas ainda não aceita. Ainda mais se é um ente muito próximo. Essa aceitação vai levar um tempo. A história de cada espírito criado por Deus é uma história de erros e acertos, diferente de sucesso e insucesso, que eu já expliquei. Por trás de todo erro, por mais que você não aceite, o criminoso mais consciente do que faz, ele o faz por ignorância, considerando esse conceito em termos de leis divinas. Ou orgulho ou egoísmo. Mas tudo gira ao redor da ignorância, porque orgulhoso e egoísta ainda não aprenderam os conceitos de Jesus, a vivenciá-los, né? E o maior deles, para que não haja dúvida, que se tornou uma regra de ouro da moral na filosofia, é: faça ao próximo o que gostarias que vos fizessem. Né? Mas mesmo assim, para determinadas mentes, determinados estágios, tem pessoas que não estão nem aí para isso. Mas estão evoluindo como todos nós. O ignorante erra por desconhecer, o orgulhoso por se julgar mais importante do que as demais pessoas, e o egoísta por pensar só em si. O que torna algum gesto certo ou errado, a isso eu vou repetir daqui a pouco, são as suas consequências. Erramos quando nossos atos ferem alguém, quando invadimos o direito à felicidade do próximo, quando destruímos ao invés de construir. Numa síntese, erramos sempre que geramos sofrimento para os outros ou para nós mesmos. Os efeitos dos nossos atos, principalmente os danosos, se estendem muitas vezes para além da existência atual. Isso explica os sofrimentos atuais, cujas causas não se encontram na vida presente. Várias vezes estamos recebendo hoje
os efeitos de nossos atos de vidas passadas. Nenhum espírito atingirá a perfeição sem reparar os erros de seu caminho evolutivo. Esse longo trecho, o que a gente vem falando até agora, está tudo associado ao título, responsabilidade e destino. Aqui está, mais uma vez, consolidado nesse texto aqui, que é um resumo, né, de várias fontes, o que a doutrina espírita nos fala sobre o plantar e colher, considerando os espíritos evoluídos o nosso estágio de consciência moral e de conhecimento do certo e errado. Aí vem uma situação bem interessante. Certo, errado, bem e mal. O que é? Isso está ligado à moral. Falamos em consciência moral. Moral, o que é moral? Aqui está uma combinação de várias teses, porque tem várias definições, todas muito parecidas. Mas eu gosto dessa daqui, que facilita a você guardá-la. Moral vem do latim mores, que significa costume, maneira de se comportar na sociedade, pelo costume. Então, vejam só, a definição fácil de guardar sobre moral é essa. É um conjunto de regras ou valores que determinam o comportamento dos indivíduos em certa época, em certo grupo social, buscando respostas às questões: o que devo fazer, como devo agir, o que é certo, o que é errado. Trocando em miúdos. A moral, que é baseada no que é certo ou no que é errado, ela é relativa a um povo e a uma época. Aqui mesmo no Brasil, um país do tamanho do continente, né, diferentes regiões têm valores diferentes para algumas coisas. Quando você sai do Brasil, isso é mais. Tem países hoje, um tema que é atual, né, que já, para pegar esse tema mesmo e falar, que a lei permite o aborto. Aqui no Brasil, só para alguns casos, né? Ainda tem essa confusão em andamento sobre isso. Então, são valores ligados a uma época e a um povo. O que significa o quê? Que os valores mudam com o tempo. O que é certo para um povo e para uma época, para esse mesmo povo, em outra época, pode ser errado. E vice-versa. Ok? Então, vejam a dificuldade de você desenvolver a consciência moral. Você é influenciado pela sociedade. Vamos falar um pouco da nossa realidade atual, mundial. Este aí é Zygmunt Bauman. Desencarnou há uns 3, 4, 5 anos. O tempo passa tão rápido que a gente não sabe. Quando eu vejo a obra desse homem, que foi sociólogo e filósofo, eu vejo que perdi minha existência, porque ele escreveu mais de 40 livros com profundidade, né? E ele lançou essa ideia. Modernidade líquida. Vivemos tempos líquidos, nada é para durar. O que é líquido? Porque é como a água. Você não segura a água, escorrega pelas mãos. E ele nos diz isso, ó, nosso mundo líquido moderno sempre nos surpreende. O que parece hoje certo e apropriado, amanhã pode muito bem se tornar fútil, fantasioso ou lamentavelmente equivocado. Todos precisamos ser, como diz a palavra da moda, flexíveis. Então, vejam só, sociedade passada é de 20 anos, um pouco mais para trás. Nós vivemos não só a transição planetária, nós vivemos, como Fritz Capra, um físico que estudou filosofia oriental, religiões orientais, ele escreveu um livro há muito tempo chamado Ponto de Mutação. Então, todas as civilizações tiveram um momento de queda e que, ao mesmo tempo, de ascensão. Ideias antigas, ideias novas, e onde elas se cruzam é o ponto de mutação. Então, nós estamos vivendo, em termos de sociedade global, um ponto de mutação, onde o antigo convive com o novo, a verdade sobreviverá. Então, do antigo, não tão antigo, sociedade passada, relacionamentos duradouros, valorização da família, projetos a longo prazo, confiança e estima intrapessoal, descentralização do eu. Você vivia para o coletivo, mais do que para si próprio. Hoje, relacionamentos momentâneos,
como se diz, a fila anda. Desvalorização da família, insegurança dos sonhos e metas, desconfiança e desprezo intrapessoal entre as pessoas, e a pessoa vive mais no mundo egoísta. Ok. Então, no século XXI, do ano 2001 para cá, segundo Bauman, os nossos valores da sociedade passada começaram a se liquefazer, a se desfazer. Mas isso, nós não podemos esquecer uma coisa. É em muito menor quantidade do que se imagina. As mídias e a propaganda batem o tempo todo chamando esses valores aqui da esquerda de conservadores, como se fosse uma ofensa. Mas Bauman disse que isso é consequência do consumismo. Então, você veja, eu tive uma máquina de lavar roupa que durou 25 anos. Hoje, nenhuma máquina de lavar roupa dura 25 anos porque a indústria quebra. Então, tudo que é de consumo está durando pouco tempo, já há alguns anos. E Bauman diz que isso foi trazido para as relações pessoais, né? As pessoas não têm, ali como é que está aqui na direita, na sociedade moderna, relacionamentos momentâneos, né? As pessoas não acreditam naquela famosa expressão religiosa, juntos até que a morte os separe, né? Porque tem uma concepção bastante errada, distorcida, do que é relacionamento conjugal, né? Uns querem viver eternamente na paixão, esquecendo-se que nós somos irmãos por criação divina, e a tendência do nosso amor é manter uma cumplicidade, você conviver embaixo do mesmo teto, aceitando os erros do outro, aquilo que você enxerga de erro, né? A pessoa esquece que você adquiriu um kit. Olha, o kit vem 300 coisas boas e algumas coisas ruins. E você esquece de ver o seu kit. Você acha que só tem coisa boa no seu kit, né? Então, é por aí. Para concluir, Bauman, ele nos diz assim, a modernidade líquida, a nossa é uma era, portanto, que se caracteriza não tanto por quebrar as rotinas e subverter as tradições, mas por evitar que padrões de conduta se congelem em rotinas e tradições. Pronto. Por que eu trouxe Bauman para cá, para a discussão? Nós vimos que valores são um conjunto de regras, de princípios, considerados bem, mal, certos, certos, errados, para um grupo numa época, para um povo em uma época, não é isso? Como você, espírito imortal, então, vai construir sua consciência moral no meio de tanta coisa transitória? Aí nos vem a moral espírita. Kardec, que entendia muito de filosofia, muito, ele faz essa pergunta para os espíritos. Sabendo dessa confusão toda que a gente falou, que essa dúvida sempre existiu. Agora está pior, né? Qual a definição se pode dar de moral? Ele faz essa pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ok. Mas como se pode, então, distinguir o bem do mal? E ele repete várias vezes, vocês já observaram isso? Na obra de codificação, principalmente no Livro dos Espíritos, que Kardec era um cara crica, né? Ele não se satisfazia 100% com determinadas respostas. Ele voltava, fazia pergunta, ele era incisivo. E é assim que a gente tem que ser no trato também, nas perguntas, né? Aí eles respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que é lei contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. O que a gente entende desse slide? Que a moral do homem é transitória, mas a lei de Deus não. Então, não há como você
errar. E isso está ligado ao nosso tema, responsabilidade e destino. Se nós nos pautarmos pela lei dos homens, nós estamos perdidos. Tem um escritor chamado Fyodor Dostoiévski, russo, e ele nos diz em uma das suas obras o seguinte: sem Deus, tudo é possível, tudo é permitido, né? Deus sempre foi um freio, seja por temor, como foi, tinha que ter sido colocado assim, a humanidade não estava em condições de compreender. Agora, hoje, como nós falamos aqui, eu sou o construtor do meu destino. Então, a moral líquida de hoje, a moral moderna, o que é certo, olha, o certo é todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer. Mas está de acordo com a lei de Deus? Aí vem uma outra pergunta. Uma coisa encadeia na outra, né? Mas eu não conheço todas as leis de Deus. Mas aqui está dizendo, ó, é fazer o bem, proceder de acordo com a lei de Deus. Mas o bem também é relativo, o que é bem para mim pode não ser para outro. Ok, mas está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, item 24. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Né? Então, como nós vimos no início do nosso encontro, as consequências positivas ou negativas, sofrimento, nós temos que pensar nisso. Então, num mundo bem complicado, que nós, a doutrina espírita, detalhando Jesus, esse tempo que nós estamos vivenciando, ele já estava previsto de ter toda essa confusão, né? Toda essa confusão. Então, um outro conceito que vem principalmente do catolicismo é o da salvação, né? Salvação é seguir tudo que está na lei de Deus. Então, isso se aplica também a nós com um outro conceito. A nossa grande finalidade aqui, você tem que fazer a caridade, tem que amar o próximo, tudo, tudo. Mas isso daí só é instrumento para você se salvar no conceito espírita cristão, que é o quê? Eu tenho que terminar essa minha existência melhor do que quando a comecei. Para justificá-la, né? Eu tenho que terminar. Mas aí nós temos que fazer um cronograma de metas, né? Olha só, como é que eu vou saber, avaliar se eu estou terminando a minha existência melhor do que quando eu comecei? Uma medida longa é a data do seu aniversário. Cada ano que você fizer, faça uma reflexão. O que eu melhorei? E agora tem que ser consciente, realista. Não pense que a gente vai melhorar tanto. Senão é uma hipocrisia. É como eu falei antes de Aristóteles, a virtude é fruto do hábito. Eu vou, a partir dessa semana, começar a fazer isso ao invés daquilo. Mas até aquilo se tornar natural em mim, espontâneo, será forçado. O Espiritismo, como todas as religiões cristãs, prega a caridade, não é isso? Quando você chega, tem que fazer a caridade, mas tem pessoa que não gosta de ir. Aí ela vai forçada. Não tem problema. Ela tem que se superar até aquilo se tornar espontâneo. Vamos ver aqui a Casa da Prece. Chico Xavier, como toda casa espírita, como toda religião. Depois de um tempo que você frequenta conscientemente essa atividade, vem assistir palestra, etc., se você não vier, você sente falta. Você vem não por obrigação mais, você vem por necessidade da alma. É como se fosse a tua academia fitness de musculatura da alma. Eu tenho que hipertrofiar minha alma, meu espírito, eu tenho que ir lá. Porque aqueles valores do espírito, da moral espírita, da moral cristã, eu só vou escutar lá. Ou ler livros indicados. Destino. Olha só, sempre a humanidade, de alguma forma, colocou que a nossa vida aqui estava ligada a um destino. Algo estava traçado para nós. Os deuses traçaram o nosso destino.
Eu vou entrar em batalha se eu tiver que morrer porque estava no meu destino. E aí o Espiritismo questiona tudo isso, estuda, né? Nós sabemos que há um planejamento reencarnatório. Por que tem um planejamento? Porque cada um de nós aqui está para atingir uma determinada finalidade, cumprir determinados objetivos de crescimento espiritual. Neste crescimento, tem algumas dívidas, alguns resgates que você vai ter que ter, mas nós não estamos aqui só para resgatar. Tem espíritos que sim, conforme a sua dívida. Aliás, não é só dívida, é um procedimento pedagógico, às vezes até de despertamento, ou que o próprio espírito se impôs. Livro O Céu e o Inferno, capítulo Expiações Terrestres. Tem um título lá chamado O Menino Marcel. Esse menino está lá no Céu e Inferno, Expiações Terrestres. Expiações. Ele, todo dismórfico, todo distorcido, teve uma vida, mas com um corpo todo anormal. Quando desencarnou, Kardec pediu aos espíritos, aí eu vou por evocação, ele veio dar uma comunicação numa reunião mediúnica. E, para resumir a história, Kardec faz uma série de perguntas doutrinárias para ele. Ele responde muito, ele pergunta se ele estava bem, ele diz que o que estava no corpo ficou no corpo, ele agora era outro, era um espírito que não tinha nada daquilo. E então Kardec faz uma série de perguntas doutrinárias para ele responde algumas, e outras ele diz o seguinte: olha, eu não tenho esse conhecimento para responder todas essas perguntas, porque a minha missão, olha só, é de ensinar a resignação. Essa é uma aula difícil, em que você é o monitor, é o exemplo. Então, ele teve toda a existência dele sem reclamar. Foi uma pessoa alegre, apesar de... Então, vejam que era uma programação reencarnatória. E essa programação, ela sempre é feita para que nós tenhamos êxito. Ninguém está aqui para falhar, para dar errado. Você está aqui é muito custoso. Há vamos colocar assim, uma logística espiritual tremenda, porque você, para estar aqui, tem que vir com fulano, que vai ser teu parente, tua mãe, teu pai, é um contexto. Aí, ó, e onde que melhor para essa turma encarnar? Vai encarnar no Brasil? Porque mais necessitam? Porque, vejam só, fora do Brasil, o espiritismo é inexpressivo. Será que estamos aqui com nossas dificuldades, nossas imperfeições, sendo preparados para a próxima encarnação, nascermos em outro país para divulgarmos o espiritismo? Aqui está sendo uma incubadora é uma escola para futuramente liberar mais gente? Então, aproveitemos. Temos que, eu falei o mês do aniversário, mas para quem é sempre melhor encurtarmos isso. Para o mês, para uma semana, não é fácil. Não é fácil. Mas o tempo não está a nosso favor, né? Sobre o destino, os gregos tinham essa história das 3 Moiras, 3 irmãs que construíam o destino. Uma fazia o fio do destino, a outra desenrolava e a outra com a tesoura cortava, que era o momento da morte. Uma concepção interessante, né? Então nós temos uma programação, o Espiritismo nos traz essa grande revelação. Nós somos os construtores do nosso destino. Examina, pois, a ti mesmo, lá do nosso texto, estamos no finalizando, e encontrarás a extensão e a natureza de tua dívida, pela prova que te procura ou pela tentação que padeces. Porque o bem verte puro de Deus, enquanto o mal é a obra que nos pertence,
transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino por conta própria. Quando você pega, ó, Emmanuel e muitos espíritos psicografaram na década de 50, metade do século passado. Quando você começa a pegar as obras psicografadas do ano 2000 para cá, a linguagem é outra. O pessoal não usa muito a palavra dívida, né? Está dentro desse processo educacional que eu me referi, que a irmã do FOU usa. Olha, nós temos nossos erros, mas estamos aprendendo. Porque quando você toda hora está falando em dívida, você fica olhando para trás e não olha para frente, fica de costas para o futuro. E nós estamos aqui, como eu falei, para progredirmos, não é? Então, a moral espírita, alicerçada na fé, na razão, ela tem um caráter educativo, porque ela visa não punir, mas nos levar a uma mudança positiva, compreensiva do nosso comportamento, principalmente os nossos valores morais, que vão afetar o nosso comportamento do dia a dia. Porque assim nós entendemos o que Jesus quis dizer do reino de Deus estar dentro de nós, né? Então, a felicidade não é uma busca. Os gregos já diziam que a felicidade não deve ser procurada externamente a nós. Vejam só, falando mais ou menos a mesma coisa que Jesus. Que a felicidade, os momentos felizes que você consegue criar, é pela sua qualidade de vida, a sua dignidade. É a maneira como você leva a vida que te faz feliz, né? Então, você analisar tudo, refletir, autoestima, autoconfiança, religião, moral, espiritual, nos vai levar à perfeição moral relativa e construir aos poucos essa serenidade diante das situações difíceis. E aqui, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz essa grande colocação. Nós não somos perfeitos, nós estamos nos construindo. Porém, aqui está, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Você não vai deixar seus vícios de hoje para segunda-feira que vem. Vai ser uma luta. Você levou um tempo para adquiri-los, vai levar um outro tempo para se desfazer deles. Tá? Então, não busque a santificação de hoje para amanhã. É uma construção. Eu tenho que terminar essa existência melhor do que quando a comecei. No meu próximo aniversário, eu tenho que agradecer a Deus, fazendo uma reflexão, dizendo que eu melhorei um pouco mais. Eu sou um pouco melhor do que no último aniversário. Peguei aí emprestado desse grande espírita Ney Lobo essa colocação que eu vou fazer agora. Ele pega João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, né, falou isso. Quem sou eu? O educador é Jesus. Senão por mim, o educador. Ninguém vai ao Pai, quer dizer, todos para ir ao Pai são educando, né? Somos nós. A verdade é o currículo para esse caminho, que nós estamos estudando e descobrindo, né? O caminho é a nossa disciplina. O esforço para dominarmos nossas más inclinações. A escola é a vida. Encarnado e desencarnado. Mas aqui é a escola mais difícil. O Pai é a finalidade. Nós estamos buscando a relação, a evolução, a perfeição relativa, até chegarmos um dia e podemos dizer o que Jesus falou. Eu e o Pai somos um. Quanto tempo vai isso? Né? Você se interar com Deus. O Espiritismo diz que são três, a trindade do universo é princípio material, a matéria, o princípio espiritual, o espírito e Deus. Sabe uma outra forma de ver isso? Que Deus não é espírito, não é matéria.
né? É a elucubração filosófica espírita, né? Então, aqui está a nossa grande tarefa. Aqui é mais um texto longo, é o último. Não é promessa de campanha à evolução, mas é porque esse texto, do capítulo 17, Sede Perfeitos, vejam só, se coloquem no lugar de Kardec. Você vai fazer um capítulo sobre o que Jesus falou do sede perfeitos. Sede perfeitos, o verbo ser está no modo imperativo. O modo imperativo indica a ordem, convite, desejo, súplica. Sede perfeitos, é um dever nosso buscar a perfeição. E aí tem esse texto, O Homem no Mundo, que ele mostra claramente o papel da doutrina espírita, discriminando que Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está muito claro aí, por isso que eu trouxe esse texto com recorte aqui, que eu achei muito importante sobre o tema responsabilidade e destino. Falamos em valores, falamos em mundo líquido, falamos na moral espírita, mas e aí? E nosso plano de encarnatório aqui, né, vivendo num mundo complicado como esse? Aí vejam só o que nos falam. Não julgueis, eu não me lembro, eu esqueci de colocar o escrito que dá a mensagem. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Eu não devo viver aqui na Terra pensando só no plano espiritual. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, não caia no vulgar. Aproveite a vida de forma santificada. Se alegre, viaje, né? Participe, faça amigos, divida com eles a vida. Não queira que eles sejam da mesma religião que você, do mesmo modo de pensar, né? As pessoas não foram feitas à nossa imagem e semelhança. Continuando, não consiste a virtude, principalmente a cristã, em assumir de severo e lúgubre aspecto. Não, eu sou religioso, eu vou parecer um monge medieval que não posso rir, né? Em repetirdes os prazeres, em repelirdes, em afastardes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Não deixe de rezar, de orar por dia, né? Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais no arroubo de alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Nós devemos, Chico Xavier, que a oração funciona para o espírito assim como o alimento funciona para o corpo. E nós precisamos, num mundo como esse, no estágio que nos encontramos, orarmos frequentemente para mantermos a nossa sintonia sem nos tornarmos místicos. Eu vou orar, mas vou viajar, vou para um churrasco, vou tomar um chopp, vou ter uma vida, eu estou aqui, eu tenho que conviver com pessoas que têm outras opiniões. Eu vou viver só no grupinho de espírita? Não, aí não adianta. Não adianta, né? Não adianta eu querer ter um comportamento atualizado dos monges eremitas. Eu vou afastar do mundo, do pecado, vou para uma caverna. Por quê? Hora da caridade, não há salvação. Não é me afastando das tentações, mas é enfrentando-as conscientemente. Senão, só estou colocando embaixo do tapete. E vamos concluindo aqui com mais uma mensagem. Ninguém se faz anjo no céu sem ter vencido as tentações na terra.
do livro Ajuda-te que o céu te ajudará, um espírito que eu gosto de ler muito, o irmão José. Para mim, atualmente, ele é o sucessor do espírito Emmanuel, pelo elevado poder de síntese que ele tem e entender muito do evangelho. Ninguém se faz anjo no céu sem ter vencido as tentações na terra. Que o espírito Emmanuel, autor da nossa mensagem de hoje, ele passou por tudo que nós estamos passando. E passará de novo, ele está reencarnado, segundo Chico, ele ia reencarnar, Divaldo confirmou, está reencarnado, com um trabalho missionário a ser feito, né? Um espírito do quilate dele não vem reencarnar por reencarnar, né? Ok. E para vencer essas tentações, mais uma vez, essa é a última mensagem, aqui a gente conclui. És o palco de formidável luta para que os valores do espírito se sobreponham aos da matéria. A todo momento, te debates contra os apelos negativos de teu mundo interior. Ansiando por avançar, é como se algo intentasse prender-te ao passado. Não é fácil mesmo romper com tudo que um dia foste. Extremamente difícil renunciar. Convence-te, no entanto, de que não te sobra alternativa. Não hás de ficar para sempre sob a hipnose da ilusão dos sentidos. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, aqui, se a nossa casa tão querida aí, a Casa da Prece, desse esse mesmo tema para 10 palestrantes falarem, teremos 10 palestras diferentes com vários pontos em comum. Mas porque cada um tem uma vivência diferente, pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema, mas são convergentes. E aqui, diante desse desafio de falar sobre esse tema, responsabilidade, destino, fugindo de uma tradicional abordagem que fala de punição, de erros do passado, de resgates, eu quis passar a ideia de que nós estamos, que não é minha, é de vários espíritos na atualidade, do próprio Emmanuel também é essa mentalidade, né? Que nós estamos num processo educacional. O erro faz parte do aprendizado. O erro, a doutrina espírita nos ensina que nós temos que passar a enxergá-lo como uma alavanca do nosso progresso. Nós só temos que mudar o nosso ponto de vista, né? Nos tornarmos fortes, superar dificuldades. Não temos tantas forças às vezes, mas quando elas nos faltarem, nós temos que ir em locais como esse aqui, ó, a Casa da Prece. Se a gente não puder ir presencialmente, vamos assistir o vídeo, a palestra, vamos no YouTube. Há inúmeros mecanismos hoje para nos auxiliarem, para nos fortalecerem quando nós não estivermos sem forças para andarmos pelas nossas próprias pernas. Mas Deus nunca desampara. Cada um de nós tem um mentor espiritual e muitos amigos espirituais que estão ali, nos inspirando, nos empurrando, conversando conosco durante o sono, para a gente não perder essa existência e darmos o passo que estava previsto no nosso planejamento reencarnatório. A responsabilidade é nossa de construir o nosso destino. E nós somos capazes disso. Não vamos chegar à angelitude agora. Está previsto a gente subir um degrau nessa existência, não para subir 2 ou 3. Poderá subir 2 ou 3 aqueles que fizeram um esforço muito grande, né? Terão mérito para isso. É possível? É, mas você tem que estar focado o tempo todo. Nós não estamos aqui para aderirmos de uma maneira distorcida, né? A propaganda de empresas de turismo que os idosos estão na melhor idade. Isso é propaganda de empresas de turismo para você gastar dinheiro viajando. Viajar é bom, mas é que eu estou pegando esse gancho para dizer que nós não estamos aqui para fazermos turismo existencial. Nós estamos aqui, viajar é bom e tudo, mas eu tenho que focar no meu progresso. O meu progresso é fazer o bem. E como nos diz o irmão José também numa outra frase, seja o bem que você puder fazer, né?
Quem não acende uma luz, ainda que pequena seja, ajuda na expansão das trevas. Se você puder fazer a sua parte, seja um LED de luz, mas muitos LEDs iluminam muito. Era o que nós tínhamos para passar para a reflexão de todos, né? Então, cada mensagem, cada psicografia dessa, num livro, como a nossa irmã leu aqui hoje na abertura, é uma obra pensada e repensada muitas vezes por quem a psicografou, para que nós dela tiremos o melhor proveito. Era isso, então. Muito obrigado.